Esta pesquisa aqui, IPEC Globo, divulgada somente após as 21 horas desta segunda-feira, não trouxe, na verdade, os resultados ou a apuração do que houve no debate presidencial da Bandeirantes de ontem. E diz que é praticamente consolidado essa polarização entre Lula e Bolsonaro, com Lula com 44% contra 32% do Bolsonaro. Houve uma pequena oscilação por parte do Ciro, que passou de 6% para 7%, e da Simone Tebet, de 2% para 3%. Agora, com relação ao debate, é bom que a gente tome cuidado, porque há toda ali uma manipulação para fazer com que volte o protagonismo midiático nesta eleição. Cuidado, hein? Porque o protagonismo até agora era do Lula e do Bolsonaro, lideranças que estavam conduzindo toda a campanha presidencial. Mas agora não. Agora a mídia está querendo meter o bedelho para que a Simone Tebet seja a candidata oficial. Isso está claro em todos os comentários políticos dos jornalistas de toda a grande mídia. Eu, a título de esclarecimento, só faço uma pergunta. Por que não o Ciro, que foi melhor do debate do que a Simone Tebet? Porque o Ciro é um candidato nacionalista, não é? E claro que o poder econômico que sustenta a mídia não interessa a eleição do Ciro, que também é um candidato independente. Mas não, a Simone Tebet sim, que é uma candidata inteiramente perfilada com a mensagem, a proposta, a plataforma neoliberal, que é privatizações selvagens das estatais, é abandono da educação, abandono da saúde, para justamente levar todo o dinheiro para o pagamento da dívida externa e dos grandes lucros e das grandes empresas, sobretudo transnacionais. E aí os jornalistas ficam dizendo que o Lula foi mal no debate. Realmente o Lula estava um tanto apático e nem interessava a ele alterar, alterar o momento atual, que o coloca bem à frente do Bolsonaro e com a perspectiva de ir de ganhar no primeiro turno, que vai ser uma grande batalha, não é? Uma batalha, se for disputada nas ruas, ele e o Bolsonaro têm que ir para as ruas ou para as redes sociais para fazer esse resultado prevalecer, que é o resultado de primeiro turno. Que é outro comentário também ali uníssono praticamente dos jornalistas de que o primeiro turno dificilmente vai decidir essa eleição. Chegou a possibilidade de 40% e hoje estaria em torno de 15%. O que não é verdade, não é? Essa é a vontade da mídia, essa é a vontade ou o esforço da mídia para tornar isso realidade. O que às vezes pode acontecer é porque a mídia tem uma capacidade de indução que é fenomenal se os candidatos se acomodarem e não for para as ruas defender o seu voto. Mas a mídia também tem contra si algumas realidades aí palpitantes, que são elas, principalmente, a derrota, o desmoronamento da Lava Jato aqui no Brasil. Estão tentando agora levantar novamente a questão do combate, entre aspas, da corrupção, dizendo que o Lula não explicou direito. Ele explicou muito bem, é que a mídia não interessa essa versão de que o governo do Lula, ele realmente teve muita corrupção, mas também foi o governo que mais criou dispositivos legais para enquadrar a corrupção. O Bolsonaro, por seu turno, tenta se aproveitar dessa situação para taxar o Lula de corrupto e
chamou até o Lula de ex-presidiário, com aquela sua prepotência de sempre, né? E que não leva a muita coisa em termos eleitorais, porque ele realmente não foi bem no debate, apesar de ter sido muito mais contundente do que muita gente esperava. Uma outra realidade contra a qual a mídia se coloca é justamente essa realidade latino-americana, onde os governos nacionais populares, desde o México até a Argentina, estão ganhando todas as eleições. E a gente também vê o recrudescimento da Lava Jato lá na Argentina, querendo prevenir e impedir a Cristina Kirchner de voltar ao poder na eleição de 23. Tentaram prendê-la, tentaram proscrevê-la da vida pública perpetuamente. Mas a Cristina reagiu, né? Reagiu com as ruas e colocou na casa dela, em frente à casa dela, nada menos que 50 mil pessoas prestando solidariedade à ex-presidenta. Esse é só um exemplo, é um exemplo de que a Lava Jato e a tal da mensagem, né, de combate à corrupção, que nunca combateu nada, como está aí provado, muito pelo contrário, era para preservar a corrupção em alto nível, principalmente transnacional. Outro exemplo dessa nova realidade latino-americana, que o presidente Nicolás Maduro da Venezuela, com o embaixador designado agora por Gustavo Petro, novo presidente da República, no momento em que entregava suas cartas presidenciais, ali selando a volta, não é, da amizade daqueles dois povos, que foi bruscamente rompida por ordem de Washington e da Europa, como a gente sabe, através também daquele chamado Grupo de Lima, de uns 10 países satélites, inclusive aqui do Brasil. E o que é que isso representa? Ah, não, esse jornalista gosta de falar só em termos latino-americanos, em termos de esquerda. Não, não, não. Em termos práticos, concretos, isso significa o seguinte, que quando a Venezuela tinha boas relações com a Colômbia, isso, apesar de terem governos absolutamente contrários entre si, que era o Uribe na Colômbia, Hugo Chávez na Venezuela, aquele intercâmbio entre os dois países era de 7 bilhões de dólares e chegou agora a 300 milhões de dólares. Imagine o prejuízo que isso causa ao comércio e principalmente à zona fronteiriça daqueles dois países, que é uma zona muito promissora em termos de negócios, como sempre foi ao longo da história. Mas o resultado não, mas o problema era que estava ali com aquela interrupção de relações que dura praticamente 7 anos, com as fronteiras cerradas. Mas apesar de toda essa pressão internacional, o país conseguiu sobreviver, e não só sobreviver, como também dar a volta por cima. Chegou sim a cair o PIB 80%, mas agora já está em fase de crescimento, com cerca de 5% ou 6%, mais do que o crescimento brasileiro. E só para encerrar, a gente tem aí a reação da Cristina Kirchner ao pedido de um promotor, aquele promotor, não é, que jogava futebol com o Macri na residência do Macri. Aqui diz o jornal La Nación, e operativo na casa de Cristina Kirchner, e dizendo que a marcha da militância, a reação da cidade, que é dirigida por um macrista, um inimigo da Cristina, depois de uma longa jornada, a vice-presidente voltou a Recoleta, que é o bairro onde ela reside, onde estão lá aquelas pessoas, né, muita gente. Dizem que chegou a dar 50 mil manifestantes ali aos arredores de sua residência. Ela esteve no Senado com Estela de Carlotto, que é uma das avós das Madres de Maio, e outros organismos dos direitos humanos. E aí o apoio da população a Cristina Kirchner, que se vê, de repente, obrigada a enfrentar, sim, aí sim,
ali é muito perigoso, que é o protagonismo da mídia argentina, que é considerada uma das mais reacionárias e mais perigosas.